Exercício número 1 da aula 112 do nono ano do ensino fundamental. A figura seguinte indica 3 lotes de terrenos com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A e paralelas entre si. As frentes do lote 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 45, 60 e 75 metros. A frente do lote B para a rua B, do lote 2 para a rua B, mede 72 metros. As medidas das frentes para a rua B dos lotes 1 e 3 são, respectivamente... Então, o que acontece? Nós vamos precisar saber quanto vale esse valor de x e quanto vale esse valor de y. Ok? Pois bem, qual conhecimento matemático que nós vamos precisar para resolver esse problema aqui? Nós vamos precisar lembrar dos segmentos proporcionais. E, dentro dos segmentos proporcionais, nós vamos relembrar retas paralelas cortadas por retas transversais. Quem seriam, então, as retas paralelas? Percebam, as retas paralelas são as divisas dos lotes. Ó, são essas divisas aqui, ó. Certo? E quem seriam, então, as retas transversais? São essas duas, essa frente para a rua A e essa frente para a rua B. Quando nós temos retas paralelas cortadas por transversais, esses segmentos, ou seja, esses pedaços de retas que ficam aqui, eles são proporcionais entre si. Como é que eu faço isso? Eu digo o seguinte, ó. Veja bem. Este 45, a razão entre o 45 e o x, perceba, a razão entre o 45 e o x é exatamente igual, tá, à razão entre o 60 e o 72. 60 e 72. Eu posso fazer isso por causa justamente de elas serem paralelas, cortadas por transversais, e eu consigo estabelecer uma razão de proporcionalidade entre eles. Certo? Da mesma forma aqui do outro lado, o que eu posso estabelecer? Eu posso estabelecer que o 75, a razão entre 75 e y, é a mesma coisa que a razão entre 60 e 72. Ó, 75 sobre y é a mesma, dá o mesmo valor que 60 sobre 72. Com estas duas informações, agora eu consigo descobrir o valor de x e consigo descobrir o valor de y. Vamos lá? Então, primeiro o valor de x. Esse 72 que está dividindo vai passar multiplicando, e esse x que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou multiplicar o 72 vezes o 45, que vai dar o total de 3.240, igual x vezes 60, vai dar 60x. Esse 60 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Tá? Uma das coisas que eu posso fazer é simplificar esses dois zeros, porque eu estou dividindo por 10. E ao dividir 324 por 6, o resultado dessa minha divisão dá exatamente 54. 54 o quê? 54 metros. Ou seja, o lote 1 tem de frente para a rua B 54 metros. Agora eu vou calcular o y. Da mesma forma, vou multiplicar cruzado.
o 75 vai multiplicar o 72. Eu vou ter aí um total de 5.400. E o y vai multiplicar o 60. Então, vai ficar 60y. Esse 60 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou dividir aqui por 60. Da mesma forma que eu fiz antes, eu posso simplificar esses zeros aqui, porque eu estou dividindo, ou simplificando, o de cima por 10 e o de baixo também por 10. Quando eu pego o 540 e divido por 60, por 6, melhor dizendo, eu vou encontrar então o valor de y. Neste caso, o y mede 90. 90 o quê? 90 metros. Isso significa dizer que o lote 3 tem de frente para a rua B 90 metros. Portanto, letra A. No exercício número 2, temos o seguinte. No desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Então, o que eu estou querendo saber é esse valor aqui, ó. Vamos chamar esse valor de x, esse comprimento. Qual é o conhecimento que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o conhecimento de retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais. Quem são as retas paralelas? São as divisas dos lotes, ó. São essas divisas dos lotes. Quem são as transversais? São as ruas. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando retas paralelas são cortadas por transversais, elas geram segmentos, e esses segmentos eles são proporcionais. Como que eu posso resolver isso? Eu posso dizer o seguinte, ó, que esse comprimento x, se eu dividir pelo 24, então se eu pegar o x e dividir por 24, esse resultado obrigatoriamente tem que dar exatamente igual a pegar o valor de 20 do lote 3 e dividir pelo 15. Então, 20 dividido por 15. Certo? Pois bem, agora ficou simples, né? Agora é só descobrir o valor de x. O 15 que está dividindo passa multiplicando. Então, 15 vezes x será 15x igual 20 vezes 24, 2 vezes 24 vai dar 48. 48 mais o 0 vai dar 480. Então, esse 480 será dividido por 15. E aí, então, nós vamos achar o valor de x, que representa o tamanho que tem o muro a hora que o proprietário do lote 2 for fechar de frente para a Rua das Rosas. 480 dividido em 15 pedaços dá exatamente 32. 32 o quê? 32 metros. Letra C.